Olá, crianças! A história de hoje se chama Mais do que os olhos podem ver. O verso para decorar está no Salmo 34, verso 7, e diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A mensagem é: Deus me ajuda quando estou em dificuldade. Você se lembra de alguma ocasião em que realmente teve muito medo de alguma coisa ou de alguém? Um barulho, uma pessoa ou talvez uma situação? Na história bíblica de hoje, o servo de Eliseu estava com muito medo. A Síria estava em guerra contra Israel e Deus estava ajudando Israel. Toda vez que o rei da Síria planejava atacar o rei de Israel, Deus avisava Eliseu antes. Então, Eliseu avisava o rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E realmente, o rei da Síria estava escondido exatamente onde o homem de Deus tinha dito. Isso aconteceu muitas vezes, e o rei da Síria ficou muito bravo. Quem dos nossos homens está servindo de espia para Israel? Um de seus homens sabia da verdade. Ninguém de nós é espia. É Eliseu, o profeta, que sabe tudo a seu respeito e conta ao rei de Israel até as palavras que você fala em seu quarto. Onde está este homem? Vá descobrir onde ele está para que eu mande prendê-lo. Ele foi informado de que o profeta estava em Dotã. Então, atacarei Dotã e ficarei livre desse problema. Mandou chamar seus homens de guerra e os enviou para prender o profeta. O rei estava certo de que, se conseguisse prender Eliseu, poderia derrotar Israel. Que ideia boba! Eliseu não estava espionando. Deus é quem revelou tudo para ele. Uma das primeiras pessoas a se levantar na manhã seguinte foi o servo de Eliseu. Ele foi até os muros de Dotã e viu o grande exército sírio acampado ao redor da cidade. Ele viu cavalos, carruagens e as armaduras reluzindo aos primeiros raios de sol. Que faremos? O servo de Eliseu estava com medo. Ele se esqueceu de que lado Deus estava. Mas Eliseu não tinha esquecido. Mas são os que estão aqui com a gente do que os que estão com eles. Depois pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo. Quando o servo olhou novamente, viu o exército de Deus que cobria o monte ao redor de Dotã e suas carruagens e seus cavalos reluziam como labaredas de fogo. Era o exército de Deus. E o seu exército não deixaria coisa alguma acontecer a Eliseu e ao seu servo. Então Eliseu orou mais uma vez. Fere o exército inimigo de cegueira, Senhor. E Deus fez com que todo aquele exército ficasse cego. Então Eliseu foi para fora da cidade e foi diretamente ao general e disse: Este não é o caminho, e nem esta a cidade. Eu os guiarei ao lugar certo. Eliseu conduziu o cego exército inimigo até o rei de Israel. Então Deus abriu os olhos dos soldados inimigos. Eles estavam num beco sem saída, dentro da capital do reino de Israel. Devo matá-los? Ordene que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. E foi exatamente isso que o rei de Israel fez. Deus venceu o inimigo com cegueira, com um banquete e com a sua graça. Os ataques dos sírios cessaram por muito tempo. Deus ajudou Eliseu quando ele estava em dificuldade. E ele fará o mesmo por você, pois ele lhe ama.